Programa Equilíbrio. Um oferecimento. O Boticário. Mais de 250 produtos com até 20% de desconto. Colégio C. O seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, começa agora Equilíbrio, seu programa sobre bem-estar, qualidade de vida e saúde. Esta semana a gente vai falar sobre planos, metas, planejamento. Isso que a gente costuma fazer e refazer aí ao longo do ano. A gente recebe aqui no estúdio o especialista em neurolinguística, Adriano Seide, para falar mais com a gente sobre esse assunto, Walter. Muito bom, e ainda tem uma dica muito legal da instrutora de yoga, a Mariana Monteiro da Silva, que inclusive vai fazer um convite para uma aula de yoga para todo o público. O comentário da nossa dermatologista Cristiane Hadaik vai trazer a diferença entre o laser ablativo e o não ablativo. E ainda tem aquela receita super especial e fácil de fazer, direto do Spa São Pedro, aí para sua casa, com a Mariane Nagy. Fica aí. É isso aí. Não saia daí, o Equilíbrio está só começando. Pois bem, Fernanda, vamos aí direto ao ponto então? Vamos começar, né, Walter? Ponto de equilíbrio. O nosso papo foi com a instrutora de yoga, Mariana Monteiro da Silva. Ela tem um projeto muito legal que todos os domingos ela dá uma aula gratuita, não é? Para todas aquelas pessoas que querem iniciar o processo aí de aprendizado do yoga, começar a praticar essa técnica tão legal aí que tem trazido tantos benefícios. Acompanhe esse bate-papo com ela que explicou melhor pra gente como é que funciona essa aula grátis de yoga. Eu deixo a dica para você que tem interesse em praticar yoga, porém por algum motivo não consegue ir até um estúdio. Na pista de caminhada, no Parque Campolim, todo domingo, exceto o último domingo de cada mês, às 9h30 da manhã, você tem essa oportunidade em praticar yoga. Aula aberta ao público, gratuita, só chegar com qualquer apoio para o chão que você tiver em casa e praticar com a gente. É um grupo bem agradável, onde o maior número de pessoas tem tido interesse nessas práticas e eu deixo o convite para você. Conto com você na próxima prática. É isso, agradecer a Mariana Monteiro da Silva, ela que sempre traz dicas importantes pra gente. Fica essa dica para você aí também. Todo domingo, exceto o último domingo de cada mês, ela realiza essa aula que é bem legal. É isso aí. E agora a gente vai para dica de beleza com a Cristiane Hadaik, que é a nossa comentarista aqui no Equilíbrio. Ela vai falar a diferença entre o laser ablativo e o não ablativo. Acompanhe. Cristiane Hadaik para o programa Equilíbrio, dermatologista a serviço da sua pele. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os lasers. A gente tem duas grandes classes de laser, os lasers ablativos e os não ablativos. O que significa isso? O laser ablativo vão fazer feridinhas na sua pele e os lasers não ablativos não. Sempre com o intuito de estimular o colágeno, de clarear as manchas, de diminuir as linhas e de diminuir os vasinhos. Quando a gente vai fazer um laser ablativo, a gente tem as indicações certas para aquelas peles mais fotoenvelhecidas, que têm um maior número de linhas, maior número de rugas. E para a grande maioria das peles, a gente vai fazer os lasers não ablativos, que são esses que não machucam a pele. De qualquer maneira, a gente sempre tem que tomar alguns cuidados, algumas precauções quando a gente está fazendo o tratamento a laser. Se for um laser mais agressivo, a gente vai precisar usar antibióticos, antivirais para prevenir alguma infecção, para prevenir o aparecimento do herpes. Quando a gente está fazendo os não ablativos, aí esse pós-operatório ele é mais tranquilo, a gente não precisa de tanto protocolo, de tanta restrição.
mas ambos vão ser bons para estímulo de colágeno, para diminuir os vasinhos, para diminuir as manchas, e eles podem ser associados a outros tratamentos na mesma sessão. Por exemplo, hoje eu vou fazer uma sessão de laser e vou aplicar um peeling de clareador para otimizar meu tratamento. Isso é outra dica interessante. Quando a gente associa os tratamentos, o resultado vai ser sempre melhor. Então, um paciente que fez uma toxina botulínica, um laser e um preenchedor vai ter um resultado otimizado do que um paciente que só fez um desses tratamentos. Então, fica a dica de hoje. Os lasers ablativos e não ablativos que podem contribuir para a boa aparência da sua pele. Semana que vem a Cris volta com uma nova dica aí de saúde. Não dá pra perder, hein, Walter? Não dá para perder, e o que não dá para perder agora também, Fernanda, é mais uma receita da Mariane Nagy, uma receita que você adora. Não vou falar agora especificamente o que é, deixar para Mariane Nagy contar essa história pra gente. Vai lá, Mariane, é com você. Hoje a nossa dica de receita prática e saudável é o bolo de banana com aveia. Os ingredientes são 2 ovos, 1/4 de xícara de chá de óleo vegetal, 3 bananas nanicas bem maduras, meia xícara de chá de uvas passas pretas, 1 xícara de chá de aveia em flocos e 1 colher de sopa de fermento em pó. Bata os 4 primeiros ingredientes no liquidificador e vá adicionando a aveia aos poucos. No final, acrescente o fermento. Despeje numa forma de bolo inglês e leve ao forno pré-aquecido até assar. Essa foi a nossa dica de hoje e eu sei que é uma das prediletas da Fernanda. Semana que vem voltaremos com outras novidades. A verdade é que a gente tá dando risada aqui, porque a Mariane só fica me entregando aí nessas receitas, né? Mas é bom pra gente saber os gostos da Fernanda. Quando você convidar ela para ir até a sua casa, você já sabe do que ela gosta. É, tá fácil. Enfim, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, o bate-papo é com Adriano Seide, especialista em neurolinguística, para falar sobre os planos, projetos, enfim, saber como estamos indo. Você tá indo bem nos seus planos e projetos? Acredito que sim, Fernanda. E você? Tô indo bem. Então tá bom, vamos aguardar. E você, como é que você tá? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, Adriano Seide fala pra gente sobre esse tema tão interessante. Aline Moraes? Eu sou super fã do seu trabalho. Será que a gente pode tirar uma selfie? Claro. Ai, obrigada. Ai, não ficou boa. Olha a cara da pessoa, gente. Não. Não tem problema, a gente faz uma outra. Jura? Claro. Ai, então tá, mas então faz assim. Passa esse batom. Solta o cabelo. Coloque sua autoestima lá em cima. Mais de 250 produtos do Boticário com até 20% de desconto. Aê, agora sim. Nossa, linda. O Boticário, acredite na beleza. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Estamos de volta com Equilíbrio. E o programa hoje vai falar sobre planos e metas. A gente recebe aqui no estúdio o especialista em neurolinguística, Adriano Seide. Seja bem-vindo. A gente já conversou no final do ano, todos fizeram a sua listinha e eu quero saber quais de nós aí está cumprindo a listinha, como é que andam os planos e metas, como é que está a sua, Adriano? Seja bem-vindo. Muito obrigado novamente aqui, obrigado Fernando, muito obrigado Walter. Minha listinha está caminhando, estou progredindo e é assim que tem que ser. O importante é isso, né? Fazer um acompanhamento e ter esse senso crítico, muitas vezes, para estar ajustando também, né, Adriano, se for necessário. Exatamente, planejamento existe para que a gente tenha um caminho, uma direção e é preciso que a gente acompanhe, reavalie, avalie, reavalie novamente e que a gente consiga atingir a nossa tão desejada meta. Essa reavaliação que tem que ser feita ao longo do ano, né? Normalmente a gente tem que fazer isso o quê? Mensalmente, trimestralmente, no meio do ano, como é que é? A gente tem que fazer sempre que a gente julgar necessário. A gente tem que perceber se as coisas estão indo bem, ótimo. Se nós estamos avançando, ótimo. Mas se alguma coisa não está dando certo, é hora de parar. Seja mensalmente, trimestralmente, ou seja quando for preciso.
Agora, o Adriano, vai muito daquela questão também de você ter noção de tempo, né? E para que isso aconteça. Então vamos exemplificar aqui. Eu quero guardar, por exemplo, queria guardar no ano de 2016 12 mil reais. No final do ano quero ter 12 mil reais guardado. Ou seja, minha meta tem que vir quebrando ela mês a mês, ou seja, eu preciso economizar pelo menos R$1.000 por mês para eu chegar em dezembro e ter 12. Se isso no segundo ou terceiro mês já começou a desandar, eu preciso reajustar isso, não é? Porque senão não vou atingir a minha meta. Ou eu vou estabelecer uma meta mais realista, né? Complicou, teve uma perda de algum ganho, algum rendimento, tem que vir ajustando isso também, né? Estou exemplificando com o valor em dinheiro, mas isso pode ser com qualquer outra coisa, não é? Exatamente. Geralmente, quando as metas são muito grandes ou demandam um grande espaço de tempo, nós temos que fragmentar essa meta, reduzir em pequenas metas, em pequenos espaços de tempo e ir avaliando essas questões. Agora, se algo não está dando certo nessas pequenas metas, a gente precisa entender o que está acontecendo e buscar soluções alternativas. Alguma coisa no processo, nesse processo todo, desde o estabelecimento da meta, do planejamento e da execução, está dando errado. E é preciso identificar isso para corrigir o rumo. Normalmente, o que é esse não está dando certo? Vamos dar um exemplo aí que acho que costuma atingir muita gente. Emagrecimento. A gente até estava conversando aqui um pouquinho antes de começar. Muita gente fala, não, final de ano que vem, minha meta é emagrecer tantos quilos, né? Inclusive, essa é uma meta minha, pessoal. Vem ano, vai ano, e eu acabo sempre, eu só vou reatualizando, né? Atualizando a meta. E aí, o que acontece? Por que tanta gente tem dificuldade em cumprir essa meta? Eu diria que a dificuldade existe em dois sentidos. A primeira é a motivação. É importante? Se é importante, ótimo. A segunda coisa, a execução. E é aí que as coisas pegam. Se estabelecer uma meta, por exemplo, de emagrecer, penso que o pressuposto disso é a importância do emagrecimento para essa pessoa. Então, o fator está na execução. E a grande pergunta a ser feita é a seguinte: por qual motivo eu não estou executando o que eu planejei? O erro pode estar no planejamento, nas ações? Pode. Mas o erro pode estar, e geralmente está, na execução. É preciso entender o motivo por qual razão eu não estou executando o que eu planejei. Ou até no objetivo, de repente, né? A gente coloca um objetivo e fala assim, será que é o meu real objetivo? É verdade. Por isso que, em todo o processo de estabelecimento de metas, essa é a primeira pergunta que se faz. É importante para mim? E a partir do momento que é importante para mim, eu estabeleci uma meta. Essa questão de revermos a meta, nós precisamos ter cuidado. Se é importante para nós, aquilo vale a pena para nós. E se vale a pena também ser executado. E se eu não estou executando, é aí que está o problema. O problema pode estar na disciplina, na organização, no procedimento, no foco do que precisa ser feito, ou o problema pode estar mais profundo, uma questão de sabotagem inconsciente, de crenças. Mas sabotagem como, por exemplo? Por exemplo, o seu inconsciente talvez querer te enganar dizendo para você que aquela meta não é importante para você. Nós temos uma tendência natural, o nosso comportamento humano tem uma tendência natural de entrar na zona de conforto. E para sair dela é preciso consciência dos nossos comportamentos. É preciso nós estarmos a todo tempo vigiando os nossos pensamentos. Se nós não temos controle sobre os nossos pensamentos, aí as coisas começam a desviar. Muito bem. Adriano, está muito legal o nosso papo aqui, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Adriano Seide falando sobre essa questão de metas, planejamento, como cumpri-las, como reajustá-las, enfim, tudo que é importante aí. Tenho certeza que você está acompanhando, já deve ter se situado nesse momento, né? Algumas coisas que você planejou lá no comecinho do ano, não conseguiu realizar, ou então não tem nenhuma perspectiva para chegar até o final do ano, ou você que cumpriu as suas metas também, né, vai poder tirar mais dúvidas para estar ajustando ainda mais
os seus objetivos. Daqui a pouquinho a gente volta, continua esse papo legal aqui com Adriano Seide. Aline Moraes? Eu sou super fã do seu trabalho. Será que a gente pode tirar uma selfie? Claro. Ai, obrigada. Ai, não ficou boa. Olha a cara da pessoa, gente. Não. Não tem problema, a gente faz uma outra. Jura? Claro. Então tá, mas então faz assim. Passa esse batom. Solta o cabelo. Coloque sua autoestima lá em cima. Mais de 250 produtos do Boticário com até 20% de desconto. Aê, agora sim. Nossa, linda. O Boticário, acredite na beleza. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Já de volta com o Equilíbrio, hoje falando sobre metas, planejamento, objetivos e principalmente atingir esses objetivos. Aqui com a gente o Adriano Seide, que é um especialista nesse assunto. E Adriano, a gente fala muito dessa questão que a meta tem que ser atingível, mensurável, específica. Muitas vezes essa falta de clareza no que é a meta, como a Fernanda falou no bloco anterior. A pessoa, esse ano eu quero emagrecer, mas quanto você quer emagrecer? Você quer chegar ao final do ano com quantos quilos perdidos, né, ou eliminados? Tem pessoas que não gostam nem de usar o termo perdido, né, porque que você perde você localiza, encontra de novo, né? Mas o que você vai eliminar realmente, né? Especificar isso. Às vezes falta essa clareza, porque a pessoa até pode ter a vontade, mas o que é? Né? São 5, são 10, são 2, são 3 quilos, são 20. Coloca um número muito absurdo, né? Exatamente. Muito fora da realidade, né? Por isso que ela precisa ser específica, mensurável e atingível, não é isso, Adriano? Exatamente. A meta pressupõe essas características. A meta pressupõe você mensurá-la, você estipulá-la de maneira que ela possa ser realizável. Até porque se for uma meta irrealizável, muito distante da nossa realidade, pode gerar uma espécie de frustração, de não realização. A meta tem que ser específica para que nós saibamos exatamente quando é que nós vamos realizá-la, ou quando isso acontecer, que a gente possa saber que a gente alcançou efetivamente o nosso objetivo. Objetivo. Certo. Simplesmente dizer emagrecer quanto? Ganhar dinheiro? Ganhar quanto? dinheiro? Quanto? Quando é que eu vou me satisfazer ou quando eu vou me dar por satisfeito que realizei aquela meta? Então tem que ser realmente específico. Eliminar 5 quilos, acumular ou poupar, sei lá, R$1.000, R$10.000 e assim por diante. Agora, a pessoa ter meta, ter o planejamento é importante. Agora, é importante também a pessoa ser resiliente, ela saber se adaptar, por exemplo, caso ocorra alguma mudança aí no rumo da vida, né, alguma coisa inesperada, e aí a pessoa entra naquele, não, agora estou frustrada, perdi tudo, enfim. Resiliência é importante? É um aspecto efetivamente muito importante. É preciso você enfrentar as situações, nossa vida é dinâmica, as circunstâncias mudam e é preciso que a gente esteja atento às dificuldades que vão aparecendo no meio do caminho, e é preciso que a gente tenha também essa flexibilidade para encontrar caminhos diferentes, para encontrar alternativas que possam nos levar até lá. Isso nada mais é do que resiliência, você ter a capacidade de continuar, de manter o seu estado, mesmo diante das dificuldades. Agora, dentro dessa questão, a gente pode dizer que o homem ou a mulher, qual dos dois tem mais chance de se sabotar, ou qual consegue completar melhor as tarefas, ou isso independe, Adriano? Eu, sinceramente, acredito que isso independe. Eu não vejo diferença nesse sentido. O que eu vejo, o que eu acredito, é que a mulher tem que lidar com algumas variáveis, até pela condição natural dela, ela tem que lidar com algumas variáveis a mais que o homem. O que eu entendo é que esse processo de entender a si mesmo impacta no autoconhecimento, impacta na inteligência emocional. A mulher tem que lidar com aspectos diferentes dos homens.
e aí ela pode se entender melhor e encontrar mecanismos diferentes para agir. O não conseguir dar continuidade aos projetos, aos planos, enfim, essa sensação de frustração é algo muito sério. Isso pode acarretar, sim, em problemas futuros ainda mais graves, não? É verdade. Esse é um tema muito importante, muito discutido. O que talvez a gente tenha que pensar é que nós podemos dar um novo sentido para esse fracasso. Não interpretar o fracasso como frustração, diminuir o impacto dos resultados não alcançados. É preciso que a gente entenda que não existe, aliás, a PNL parte desse pressuposto, que não existe fracasso. O que existe são respostas, são feedbacks, são respostas do seu comportamento. Se o seu resultado não está sendo esperado, logo você está tendo respostas do que você está fazendo ou deixando de fazer. Essa resposta, esse feedback, pode te direcionar para caminhos novos, para alternativas novas e alternativas positivas. Portanto, entender que a dificuldade como um processo natural de cada ser humano é diminuir o impacto dessa frustração. A gente acompanhou há pouco, né, as Olimpíadas, agora as Paralimpíadas, né, e a gente observa muito essa questão nos atletas, aqueles que não saem vitoriosos, né, e a gente vê sempre essa força e essa linha de pensamento, exatamente isso que você acabou de falar. A pessoa muitas vezes passa aí 3, 4 anos treinando para superar os seus limites, para atingir um objetivo e de repente numa competição ela acaba não se saindo tão bem, né? Eu até acompanhei uma entrevista essa semana de uma atleta brasileira, né? Ela acabou não conseguindo nem competir na sua categoria porque ela ela parece que foi puxada pelo seu condutor, né, na corrida e depois ela queimou a largada. Então, é uma frustração muito grande, mas ela, nas palavras da entrevista, ela deixou claro isso, né? Ela pediu desculpas, mas ela já se comprometeu novamente a superar tudo aquilo ali e dar o melhor dela, né? Então, acho que isso é a grande força que os atletas nos ensinam também, não é, Adriano? É verdade. Aliás, não só os atletas, mas grandes casos de sucesso a gente encontra esse tipo de exemplo. A graça, o motivo, a importância deve ser encontrado no trajeto, no caminho e não no resultado final. Um atleta, claro que ele deseja se consagrar campeão, ser um medalhista, mas ele encontra a motivação no dia a dia dele de treinamento. Um pescador, claro que almeja um grande peixe, mas o que gera graça, gera encanto, gera motivação é a preparação, é o caminho, é ele estar ali naquele processo de conquista. Os atletas são exemplos disso. São exemplos disso aí. A vida tem que ser isso, né? A vida tem que ser. A gente tem que encontrar a graça no dia a dia, né? Exato. A última pergunta. Quem chegou 100% do que tinha planejado essa época do ano, a gente já está aqui em setembro, e agora? Refaz os projetos, já pensa... Esse restinho de ano não dá mais nada? Não pode pensar assim, né, Fernanda? Esse restinho de ano... Hein, Walter, como é que você está? Eu acho que assim, acho que nós vivemos num país onde todos nós tivemos que reajustar as nossas metas, né? Acho que é difícil alguma pessoa ou empresa que não teve que rever algumas coisas, né? São poucos as pessoas que não precisaram fazer isso. A gente já vive nessa situação, né? Mas eu acredito que dessa mesma forma que a gente pode reajustar metas que não foram atingidas, a gente pode reajustar e dar um upgrade nas novas metas, não é isso, Adriano? Com certeza. Se você ainda não cumpriu suas metas, reajusta, reavalia e vai em frente porque ainda dá tempo. Se você já cumpriu as suas metas, é hora de elaborar metas mais ousadas, planejar e, sobretudo, executar. Adriano tem que voltar agora para o final, para a gente fazer, então, esse apanhado aqui de final de ano, né? Para a gente já pensar 2017, exatamente. Adriano, muito obrigado pela sua participação novamente, né? As portas aqui sempre abertas e a gente sempre falando desse tema tão interessante, agradável aqui, né? com a Adriana. Adriano, obrigado. Eu que agradeço. Eu queria finalizar com uma frase do Fernando Sabino, que diz o seguinte: de tudo ficam 3 coisas. A certeza de que temos que começar, a certeza de que nós podemos ser interrompidos sem terminar,
a certeza de que em algum momento nós podemos tropeçar, mas que a gente faça desse tropeço uma nova oportunidade de seguir em frente. Pois bem, e dessa forma nós finalizamos mais uma edição do Equilíbrio pela ITV, com a nossa promessa, a nossa meta de trazermos na próxima terça-feira, às 22h30, mais um programa inédito falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar, Fernanda. É isso aí, essa meta a gente tem cumprido regularmente, graças a Deus, e com apoio aí, com sua participação, nosso telespectador. Uma ótima semana, um beijo grande e até mais. Até mais, tchau, tchau. Programa Equilíbrio. Um oferecimento. O Boticário. Mais de 250 produtos com até 20% de desconto. Colégio C. O seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico.